Graças a paz, mais uma manhã com vocês nesse quadro Café com Reflexão. E, de antemão, faça sua inscrição, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe. Ontem ainda falei com vocês e para vocês sobre a Palavra de Deus como revelação, a Palavra de Deus como forma do homem compreender a vontade de Deus. E falei sobre a Bíblia, trouxe mais ou menos um contexto histórico da Bíblia, bem raso, muito raso mesmo. E falei que Deus se revela por sua palavra. Agora, quando Deus se revela por sua palavra, Deus se revela por sua palavra de forma escrita e depois ele se revela por sua palavra também de forma falada. A gente costuma propor forma escrita e forma viva, né? Mas eu quero trabalhar com vocês mais dentro deste conceito do Deus que se revelou a nós por sua palavra escrita e do Deus que se revelou a nós, que se revela a nós por sua palavra falada. O conhecimento pleno de alguém não pode ser alcançado meramente pelos escritos. Por mais que você tenha consciência do escrito ou da biografia de alguém, é meramente um escrito e uma biografia, então te dá aí uma noção de conhecimento, mas o contato direto dá a uma pessoa a melhor oportunidade de conhecer. Parece que a comunicação oral é de natureza mais íntima e mais completa do que a revelação escrita. Com isso, eu não quero falar que tem uma revelação que seja maior do que a outra, senão que uma revelação ela corrobora para com a outra. E se porventura escreve uma biografia acerca da minha vida mesmo, as pessoas vão ter um ponto de vista do que foi escrito, mas à medida que a pessoa lê esta biografia e posteriormente me conhece, ela vai ter uma abordagem um pouco mais profunda e mais dinâmica do conhecimento, porque conheceu de mim o que estava escrito, mas agora está conhecendo de mim aquilo que de fato eu sou, né? E assim, quando se fala da palavra de Deus também dentro destes dois conceitos, parece que a palavra escrita ela te dá uma direção e a palavra falada ela te traz mais incentivo para esta direção. Quando a linguagem falada é acrescentada à linguagem escrita, há uma intensidade da comunicação. E se a intenção de Deus é de fato revelar-se a nós, ele necessariamente deve fazê-lo falando também. Ou seja, não só pelo aquilo que foi escrito, mas por aquilo que o próprio Deus está falando. Mas como Deus fala? Não é? Através do próprio Deus que fez homem, que se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. Agora, precisamos compreender acerca de Jesus que Ele é Deus, e é o Deus que fala conosco. Com isto, quero criar aqui um teorema para saber se de fato Jesus é Deus, e dentro deste contexto, Deus que fala pela Escritura é o Deus que fala pessoalmente também, ou pela pessoa de Jesus Cristo. E assim, mas será que Jesus é Deus para trazer esta veracidade? Este teorema diz o seguinte: Ele é Deus, Jesus é Deus. Se ele diz ser Deus, e na verdade não é, ele deve ser louco. O segundo aspecto é que se ele não é nem Deus e nem louco, ele tem que ser mentiroso. O terceiro aspecto, se ele não é nem louco e nem mentiroso, ele deve ser Deus. E este teorema, ele é interessante, eu posso até trazer também, não como teorema, mas como dilema, né? Como eu trouxe para vocês o dilema de Pascal, o apóstolo de Pascal, e dentro desse conceito a gente vai perceber que, de fato, quando Jesus está falando, é o próprio Deus que está falando conosco. Agora, será que Jesus é Deus? Começando com a declaração bíblica de João 10:30, ele está falando o seguinte: eu e o Pai somos um. A Bíblia chama o Deus invisível de Pai.
O Filho, então, é a manifestação expressa do Pai. O Pai é quem está oculto e o Filho é a sua expressão. O Filho é que pode ser visto e tocado. Por trás você tem o Pai, na frente você tem o Filho. Os dois, na verdade, são um. Eles são dois lados da mesma realidade. Eu e o Pai somos um. Jesus e o Deus invisível são uma única entidade, uma mesma substância, uma mesma coisa. Ele é Deus e Deus é Ele. Deus é o Pai invisível e Ele é o Filho manifestado como Deus também. Quem pode ser esta pessoa que fez tal afirmação? Será que é louco? Será que ele quer nos enganar? Não é? Depois que Jesus falou tal palavra, houve uma reação forte. O versículo 31 diz assim: novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disseram-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual delas vocês vão me apedrejar? Responderam-lhe os judeus: não é por obras boas que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Os versículos 31 a 33 de João está falando isso do capítulo que nós lemos, não é? O judeu entendeu muito bem que as palavras de Jesus significavam que ele reivindicava para si o ser Deus. Aqui Jesus ele faz uma afirmação e os judeus fazem uma acusação, ambos concernentes à sua divindade. Jesus está se autoafirmando como Deus e o povo judeu está acusando Jesus de se autoafirmar como Deus. Seria Jesus insano? Teria ele falado pura insensatez, simplesmente para fazer com que pessoas o matassem? Ou seria ele um trapaceiro, armando algum tipo de jogada? Se fosse este o caso que estaria propondo, o que de fato Jesus estaria ganhando com isto? Estaria tentando ganhar a morte? Com isto quero deixar o teorema, mais uma vez, ele é Deus. Se ele diz ser Deus, e na verdade não é, ele deve ser louco. Se ele não é louco, se ele não é Deus nem louco, ele tem que ser mentiroso. Se ele não é mentiroso e nem louco, ele deve ser Deus. Com isto, esta proposta nos traz justamente esta capacidade de percebermos Jesus muito acima daquilo que pressupostamente até alguns de nós como cristãos temos dificuldade de compreendê-lo. E aqui o Filho, ele expressa a vontade do Pai. João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, falando de si mesmo. Porque ninguém jamais viu a Deus, não é? Porque Deus é invisível. E aí, assim, ninguém jamais viu a Deus de fato, porque Deus é invisível. Aqui Jesus disse que ele é o unigênito do Pai e que ele expressa o Pai invisível. Quando você vê o unigênito, você vê o Pai. Uma vez mais, ele falou de si mesmo: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. João 3,13, não é? Aqui Jesus estava falando ou trazendo a linguagem celestial. Ele disse que veio do céu e ainda está no céu. Uma pessoa que pode estar simultaneamente em dois lugares deve ser, de fato, alguém que sobrepõe a possibilidade de ser Deus. Ou ela é Deus, ou trata-se de um lunático ou mentiroso. Se você ainda não creu em Cristo,
dê, por favor, o veredito a respeito. Quem é Jesus? Quem é este homem? Ainda João 3, 31, 32, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Ele disse que veio do céu e que estava acima de todos. Pouco depois, ele tornou a dizer a mesma coisa. Vejamos qual é o propósito por trás destas palavras. Ele veio para pregar as coisas do céu, mas ninguém recebeu a sua palavra. Ele mencionou palavras como céu, acima de todos e outras mais, não é? Que tipo de homem ele era? Jesus de Nazaré era louco, mentiroso ou filho de Deus? E João 5,17, irmãos, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele colocava-se o tempo todo no mesmo lugar do Pai. No versículo 18 ele diz, por isto, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Quando lemos suas palavras agora, podemos considerá-las como simples observações, mas os judeus de então sabiam do que ele falava, sabia que ele estava igualando-se a Deus. As palavras de fato significam que Deus é o seu Pai e que ele veio para expressar. Ele veio de Deus. Ele é o invisível de Deus, ou ele é, o visível do Deus invisível. Portanto, os judeus procuravam matá-lo. O que devemos fazer a respeito desta pessoa tão incomum? João 6,46, não que alguém tenha visto ao Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. A palavra aqui é ainda mais clara. Ele diz que ninguém mais, a não ser ele próprio, jamais viu a Deus. Somente ele sabia como é o Pai. Somente posso dizer com sobriedade e reverência que Jesus de Nazaré, de fato, ele é o Filho de Deus. Ainda João 8,18, né? Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. O assunto torna-se ainda mais interessante no versículo 19, quando ele está dizendo, então eles lhes perguntarão, onde está o teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem ao meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias o meu Pai. Você entendeu o que ele falou? Se os homens o conhecessem, eles conheceriam a Deus. Se eles não conhecessem, eles não poderiam conhecer a Deus. Quem é ele então? Se conhecê-lo é o mesmo que conhecer a Deus, não é o mesmo dizer que ele é Deus e que Deus é ele? Com isto, eu quero deixar esta reflexãozinha para vocês sobre este segundo aspecto da revelação da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, o primeiro aspecto é escrita, a Palavra de Deus, o segundo aspecto é a palavra viva, não é? Ou então, como eu falei para vocês antes, né? É a palavra falada, é o próprio Deus que se fez carne, que se fez homem, que veio e que transmitiu a sua vontade para a humanidade. Com isso, quero deixar aqui para vocês, mais uma vez, beijo no coração, beijo na alma. Fiquem na paz, Deus vos abençoe rique e abundantemente, amados.